Há 10 anos, o que parecia improvável aqui no Brasil aconteceu. Um fenômeno meteorológico completamente fora dos padrões varreu uma área de mais de 130 quilômetros entre o litoral do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, causando muita destruição. Nesta semana eu estive em alguns dos locais mais atingidos e nas conversas com moradores conheci histórias modificadas pelo Catarina. Muita gente não acreditava, mas o céu dava sinais do que estava por vir. Imagens de satélite mostravam a chegada de um ciclone, mas diferente dos tantos outros que passam pelo litoral. As características eram semelhantes às de um furacão e nem mesmo os meteorologistas conseguiam explicar. É um fenômeno que, pela teoria, nunca poderia existir no hemisfério sul, né? Nenhum sistema meteorológico ele viria de leste para oeste, e sim ao contrário, ou seja, do continente para dentro do oceano. No final da noite daquele 27 de março, o vento começou a soprar forte em Torres. Em pouco tempo, as rajadas atingiram 150 quilômetros por hora. De dentro de um hotel, a nossa equipe de reportagem gravou o que estava acontecendo. À 1h30 da manhã faltou luz. Torres está às escuras. Os telefones do hotel não funcionam. Os celulares também estão sem serviço. A chuva é intensa. Aqui no saguão, a água tomou conta. Um alagamento. O barulho do ciclone nas portas é assustador. Durante a madrugada, houve pânico, desespero e destruição por todos os lados. Lembranças que, 10 anos depois, ainda atormentam quem enfrentou a fúria do Catarina. Quando eu abri a porta, parecia que o mundo estava vindo mesmo abaixo. Era terrível, terrível. A minha casa caiu. Né? Não sobrou nada da minha casa. A minha menina tinha 4 anos, eu tentei botar ela dentro da geladeira antes de tudo. Era areia, era vento, era chuva, era terrível, né? Nós olhávamos assim pro lado, a casa da minha mãe balançava. A Alcineia não conseguiu reconstruir a casa derrubada pelo vento. Hoje mora com a mãe, no mesmo bairro, um dos mais castigados. A gente tem que continuar. Não tem o que fazer. Como é que eu vou sair daqui? É muito difícil tu sentir medo do vento, medo da chuva, medo do escuro, de ver que tá vindo uma barra, que vai começar tudo de novo. O trauma acompanha até mesmo quem foi preparado para enfrentar situações como essa. O sargento Kel era comandante de socorro na época e ajudou a tirar de casa 700 pessoas naquela madrugada. Nós estávamos de capa, capacete e bota, né? Por vezes éramos atingidos por objetos que vinham voando, tipo portões de casa, pedaços de parabólica. Muitos voluntários se uniram aos bombeiros e uma nova relação surgiu depois de tudo o que aconteceu. A comunidade em si, porque ficou assustada. Hoje, qualquer evento que se forma, qualquer atividade anormal, eles já começam a ligar para nós. A comunidade aprendeu a respeitar um pouco mais a atividade de bombeiro, e havia muito trote antes, né? E hoje eles respeitam mais, nos passando somente as ocorrências verdadeiras, né? O ciclone que assustou tantas pessoas aqui em Torres ganhou ainda mais força do lado de lá, em Santa Catarina. Em Passo de Torres, aqui na divisa, 90% das casas foram danificadas. De Torres até Laguna, 40 municípios estavam na rota do Catarina. A maioria teve danos severos. Por que isso aconteceu? Tem a questão do oceano. O oceano, naquela oportunidade, tinha a temperatura da água em torno de 27 e 28 graus, que também não é uma regra do nosso litoral. A temperatura média do nosso oceano é 23, 24 graus. E naquela oportunidade, a água estava bem mais quente do que normal. E a água quente do oceano é que faz com que esse furacão ele ganhe força. O Balneário Gaivotas, a 40 quilômetros de Torres, foi um dos municípios catarinenses massacrados pelo ciclone. Aqui, praticamente toda a população, que era de quase 5 mil habitantes, foi atingida de alguma forma pelo Catarina. É o caso daquela casa ali. Na época, nós estivemos aqui e mostramos como a família enfrentou aquela madrugada. Esta é a cidade de Balneário Gaivota, ou o que restou dela depois da passagem do ciclone. Um cenário de caos. O abrigo dentro da casa foi este forno de assar pão.
A gente veio pra cá, colocamos aqui embaixo, nesse pequeno espaço aqui, 6 pessoas. Bom, 10 anos depois, a casa foi reconstruída, mas a família não esquece o que aconteceu. Boa tarde, dona Marta. Boa tarde. Tudo bem? Podemos entrar? À vontade, por favor. Como vai? Tudo bem, graças prazer. a Deus, igualmente. Tu não escutava nada, não tinha barulho nenhum. Daí tu olhava pro céu, aquele céu, a coisa mais linda, estrelado. Eu nunca vi um céu tão lindo. E de repente veio um barulhão. Daí a parede começou a tremer. As paredes da casa começaram a balançar. Parecia um papel, assim. Daí foi onde ele teve a ideia, não, vamos para baixo do forno. Até agora não há uma resposta sobre o que provocou o fenômeno. E muito se discutiu. Afinal, foi um ciclone ou um furacão? Hoje, muitos especialistas afirmam que sim, foi o primeiro furacão registrado no Brasil. Mesmo sem entender direito o que aconteceu, Dona Eva busca explicações. O homem, que eles me desculpem, estão muito rebelde com a natureza, né? Querem ser maior do que Deus.